no plano e na vontade que Deus tem para a tua vida. Abre comigo lá em Atos 2. Aleluia. Diz comigo, vento do Espírito. Então, Atos 2. Glória a Deus. Aleluia. Atos 2, versículo 2, diz assim: e de repente, diz comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia. Pai, graças te damos por essa manhã, pela tua palavra que vai e soluciona aquilo que nós não podemos solucionar. Graças te damos porque mesmo que tudo caia, a tua palavra vai estar de pé. E ela está trabalhando por nossas vidas agora mesmo. Obrigado por olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber da tua influência hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos em um tempo, em um tema que se chama Força dos Ventos. Diz comigo, a força dos ventos. E sabe, eu sei que muitas vezes pessoas têm o vento, né, e só olham o vento como, olhando para um aspecto natural, como uma esfera destrutiva. Né? Quando você pensa em vento forte, você pensa em furacão, tornado e aquilo que provoca destruição. Mas o vento também, no decorrer da humanidade, ele trouxe muitos benefícios. Né? O vento também foi essencial para o progresso. Foi por meio do vento que muitas descobertas, né, que a civilização foi descoberta. Porque os navios naquela época não eram movidos por uma força mecânica. Eles eram movidos pela força dos ventos. O vento é que fazia com que eles deslizassem pelos oceanos, para que aquelas descobertas pudessem se manifestar. Então, sabe, o vento ele é essencial para que o progresso seja feito. Da mesma forma que o vento foi essencial para que o progresso fosse feito na descoberta da humanidade, o vento do Espírito é essencial para que a tua vida possa ter um progresso espiritual. Porque, sabe, existem muitas pessoas que estão em uma vida estagnada, elas não experimentam progresso. Entra ano e sai ano e a vida delas permanece a mesma coisa. E a culpa não está em Deus, a culpa não está no pastor, a culpa está em pessoas não decidirem avançar como Deus deseja que elas avancem. Mas sabe, irmãos, existe um sopro de Deus essa manhã que vai nos fazer ir para um próximo nível. Existe um sopro de Deus essa manhã que vai nos fazer sair de um lugar e ir para um outro lugar. Porque sabe, quando o vento de Deus está soprando, algo velho sai, algo novo entra. Então eu estou com expectativa para esse novo que vai entrar sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. Sabe, eu lembro que minha avó morava em um sítio e perto da casa dela tinha aqueles moinhos, né? Você sabe o que é moinho? Era um moinho pequeno e os ventos sopravam, né? E ele conseguia bombear ou trazer água da profundeza do solo para cima. E sabe que o vento do Espírito, ele vai conseguir trazer de dentro de você esses rios e essas habilidades que já estão aí. O pastor Janduí fala muito sobre aquele rio no Éden que se dividia em 4 braços, Bison, Gion, Etiquel e Eufrades, que significa aumento, rompimento, velocidade e frutificação. E sabe, o vento do Espírito, porque nós sabemos que hoje nós não vivemos em um Éden literal, mas o Éden está dentro de nós. Porque Jesus disse, aquele que beber da água que eu der, dele vão fluir rios. Então esses rios e essas características estão operando no seu espírito. E é o vento, é esse vento que faz com que essas características que estão aí dentro de você saiam para fora. E sabe, é tempo disso começar a operar na sua vida. Amém? Sabe, existem muitas pessoas que não estão entrando no fluir de Deus na medida que elas devem entrar. E elas não estão andando com Deus ou não estão experimentando dessa influência espiritual. Porque a Bíblia fala como Adão era só um boneco de barro e a Bíblia diz que Deus soprou nele o fôlego da vida. E ele se levantou. E sabe, nós temos esse texto aqui que fala que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Quando você vai ver essa palavra som do grego, significa que trovejou. Trovejou como um barulho violento de um mar. Aleluia. Então nesse dia aqui, houve um trovejar de Deus sobre a terra.
Nesse dia aqui, da mesma forma que Adão era só um boneco de barro e Deus soprou nele o fôlego da vida, uma parte de Deus, o caráter de Deus, a semelhança de Deus entrou dentro de Adão e ele se levantou alma vivente. Nesse dia aqui, a igreja estava sem poder, a igreja não estava na atividade que deveria, mas esse sopro do Espírito Santo mais uma vez, levanta a igreja para ser aquilo que Deus planejou para ser. Sabe, se eu e você tivéssemos visto o que os demônios viram no dia de Pentecostes, você saberia o porquê deles terem medo de você. Porque até aquele momento eles só tinham problema com um Jesus, mas agora eles tinham um problema com 120. E eu te digo, nós somos milhares de pentecostais em todo o mundo, homens e mulheres que o diabo não está causando problemas, mas nós estamos causando problemas para o diabo. Se você está de um lado em que o diabo está causando problemas para você, você está do lado errado. Porque em vez do diabo pressionar você, você deve pressionar ele. E quando você começar a pressionar o diabo, em vez dele pressionar você, a vida vai se tornar emocionante. Sabe, irmãos, Deus quer que nesse tempo, nesse evento, desde ontem a gente tem desfrutado de céu na terra. E Ele quer que você saia daqui tão cheio do Espírito, que vai ter uma placa na sua testa, não há vagas. Não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para voltar atrás, não há vagas para inferioridade. Sabe, quando você está cheio do Espírito Santo, você fica ousado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não teme a cara feia de ninguém. Quando eu comecei a ministrar, se eu ia ministrar e tinha alguém assim, eu ficava, meu Deus, será que eu estou menos ungido hoje? Mas hoje eu estou nem aí. Se não receber, vai voltar para mim. Mas eu já tenho tudo que preciso, então é melhor você receber. Amém? O Espírito Santo vai te fazer ter uma identidade do que Deus te chamou. O Espírito Santo vai te fazer descobrir que você não precisa ser ninguém, não precisa agir como ninguém, porque dentro de você tem todos os potenciais para que tua vida seja guiada em sucesso em todas as esferas. Amém? Aleluia, aleluia. Uma vez eu lembro que eu fui ensinar na escola bíblica e eu cheguei, eu nunca tinha ido naquela cidade e entrei lá, não conhecia ninguém e dei minha primeira aula no intervalo, um aluno veio falar comigo e ele disse, professor, olha, eu quero vir pedir perdão ao senhor, né? E eu disse, mas já, né? Eu vim aqui, estou aqui hoje. Ele disse, olha, porque quando o senhor passou, me deu uma raiva, me deu um ódio. Eu fiquei com vontade de enfiar uma faca no seu bucho. Eu me afastando dele, que coisa. Ele disse, olha, mas eu quero lhe pedir perdão, porque eu vi que o senhor é um homem de Deus, me perdoe. Eu disse, tá bom, perdoei, vá sentar, tchau. Mas eu não vou voltar para casa pensando, será que eu tenho um problema? Para despertar isso em alguém? Não, ele tem um problema, não eu. Então sabe, irmãos, o Espírito Santo vai te deixar blindado contra rejeição ou contra qualquer outra coisa que digam ou falem contra você. Você simplesmente vai seguir a sua carreira e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E nenhuma ameaça, nenhuma tribulação, nenhuma oposição vai te tirar do plano e da vontade de Deus para a tua vida. Essa é uma hora de avançar. Essa é uma hora de jogar a chupeta fora. Essa é uma hora de parar de se importar com pequenas pedras no caminho e começar a correr o plano e a vontade que Deus tem para a tua vida. Porque os ventos estão soprando. E aquilo que não tinha velocidade vai ganhar uma velocidade nova. Aquilo que não estava funcionando vai começar a funcionar. Aleluia. Aleluia. Sabe, existe uma diferença entre crentes cheios do Espírito Santo e aqueles que não são cheios do Espírito Santo. Porque aqueles que não são cheios do Espírito Santo estão esperando chegar no céu para andar em vitória. Estão esperando chegar no céu para andar em saúde divina. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles começam aqui e continuam lá. Sabe, eu não vou ter um choque cultural quando chegar no céu. Amém? Eu vou começar a experimentar essa realidade divina aqui. E vou continuar lá. Então, sabe, o Espírito Santo, muitas pessoas têm tratado o Espírito Santo como uma pombinha, como Gasparzinho, um fantasminha camarada. E é por isso que não tem experimentado da totalidade de Deus como deveria. É por isso que existem tantas pessoas que não estão absorvendo das oportunidades divinas que Deus está liberando sobre elas.
Mas sabe, o Espírito Santo está aí para te guiar e para te fazer ser exatamente aquilo que você foi projetado para ser. Eu sei, irmãos, que às vezes existe um mover genuíno, e esse mover genuíno do Espírito Santo é aquele que afeta o seu caráter. Eu não acredito em um mover que você pula, somente corre, dança e sai daqui tão carnal quanto entrou. Amém? Eu creio em um mover do Espírito que entra em você. Que você é um antes e você é outro depois, quando essa unção se move. Porque sabe, a Bíblia diz que Saulo estava no caminho para prender cristãos e ele teve aquela experiência sobrenatural, caiu por terra e diz que ele caiu um, mas levantou outro. Eu sei o que é cair com unção e o que é cair sem unção, porque eu já caí sem unção. Eu cheguei na igreja e todo mundo estava caindo e eu disse, rapaz, eu vou cair também. Mas um dia que eu caí, não tinha ninguém atrás de mim. Eu não sei se o pior foi a minha cabeça no chão ou o chão na minha cabeça. Foi uma queda feia. Mas teve um dia que aquela unção genuína veio. Aleluia. Eu lembro que eu caí com um nódulo na boca e eu me levantei sem ele. Porque o Espírito Santo está aí para provocar mudanças. Amém? Então você é um antes e você é outro depois, quando a unção do Espírito está se movendo e quando o Espírito Santo está comunicando coisas específicas com a tua vida e com o teu destino. Amém? Deus está interessado, irmãos, em acelerar os processos, em fazer com que coisas sejam mais rápidas. E eu sei que a oração em outras línguas, ela vai fazer com que esses processos espirituais, eles entrem em uma aceleração maior do que foram em tempos passados. E eu sei que esse vento do Espírito vai se mover muito mais forte sobre nossa vida e destino, quando nós tivermos uma vida mais agressiva em orar no Espírito. Porque isso vai começar a despertar potenciais, vai começar a despertar o rio de Deus. E coisas vão começar a se mover para que você chegue em todo o potencial que Deus planejou para a tua vida. Amém? Sabe, é triste você ir em lugares, e às vezes tem lugares que a gente vai todo ano, e você vê pessoas que estão com a mesma carnalidade, com a mesma vida, é uma vida que não progride. É uma vida que não tem avanço. E eu acho que esse é o pior tipo de vida que pode se haver. Porque o Espírito Santo tem um interesse que sua vida seja de degrau em degrau. O Espírito Santo tem interesse que a sua vida, esse ano, te experimente uma coisa, e ano que vem já tem algo novo sobre tua vida e sobre o teu destino. Amém? Aleluia! E sabe, eu acredito que esse é um tempo também que o Espírito Santo vai despertar em nós, vai despertar na igreja. Porque quando a gente vê aquilo sobre o rio de Deus, e diz que o rio começava no templo, mas ele aumentava lá fora. Porque eu creio que os maiores avivamentos que nós vamos ter, não será somente dentro da igreja, mas será lá fora. Amém? Amém? Aleluia. Sabe, chegou o tempo de você armar o seu púlpito onde você está. Chegou o tempo de deixar que a unção de Deus venha sobre você. E talvez Deus vai te usar no ponto ônibus, Deus vai te usar no metrô, Deus vai te usar na faculdade. Alguns estão brigando demais por um bicho desse aqui. Mas talvez se você está brigando muito por um púlpito, pergunta ao pastor onde ele fez esse. Aí você faz um, leva para sua casa. E acabou o problema. Amém? Aleluia. Quando o vento está soprando, algo velho sai. Aleluia. E algo novo entra. Amém? Uma ousadia para agarrar o plano de Deus. Eu estava uma vez ministrando em evento de avivamento no Peru. E eu estava em um vilarejo e era uma igreja que não tinha parede, né? Era uma tenda. E não tinha piso também, era chão batido. E as pessoas lá não sabiam, né, sobre unção, sobre cair, sobre correr. Elas não tinham entendimento sobre isso. Estava uma atmosfera pesada. E tinha 7 mulheres dando de mamar na minha frente. E não é aquele dar de mamar assim, delicado. É aquela coisa. Quase atinge você no púlpito. E coloca o menino lá para dar de mamar. E aquilo tinha todos os sinais para aquele culto ser um culto frustrado. Mas eu disse, diabo, se alguém vai sair frustrado daqui é você, não eu.
E eu continuei pregando, até que aquela atmosfera se rompeu. Amém? E a unção de Deus começou a cair sobre o povo. E eu fui orar por uma mulher, a mulher foi arremessada. Caiu no chão com a cabeça. Pá! Fez um barulho tão alto que todo mundo foi lá ver. Eu disse, comecei bem, já matei uma pessoa hoje. E ela caiu lá, e todo mundo foi lá ver ela. E as pessoas olhavam para a mulher e olhavam para mim. E esperamos alguns minutos e ela levantou e ela colocou a mão assim e fez... Eu disse, o que foi? Se machucou? Ela disse, não, eu tinha um tumor aqui e ele sumiu. Aleluia! Você está aqui? E a unção de Deus começou a vir sobre aquelas pessoas e elas começaram a cair debaixo da unção. E não tinha ninguém segurando ninguém porque eles não tinham nenhum entendimento sobre isso. Mas aquilo começou a produzir um tempo de mudança e aceleração sobre aquele povo e sobre aquela obra. Porque é para isso que o mover do Espírito vai vir sobre a tua vida e destino. Para estabelecer um tempo de progresso. Para fazer com que coisas funcionem em uma velocidade muito maior do que funcionou em tempos atrás. Sabe, eu estou com muita expectativa para esse derramar do Espírito nesses últimos dias. Porque nós somos ministros do fim. Eu creio que eu tenho grande expectativa que nossa geração não vai saber o que é morrer. Amém? Mas nossa geração vai ser aquela que vai experimentar o arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Porque haverá um dia em que aquela trombeta vai soar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu sempre digo que eu queria, quando Jesus voltasse, eu estivesse dentro de um cemitério. E eu queria que ele voltasse no dia de finados. O aniversário de Miriam. O cemitério lotado de gente chorando pelos mortos. E naquele dia a glória de Deus vai vir, vai rasgar aquele túmulo. E aquele santo vai se levantar em um corpo glorificado. Da mesma forma que aquele poder do Espírito Santo desceu aquele dia. E colocou dentro do homem uma condição sobrenatural, um estilo de vida sobrenatural. E os rios de Deus voltaram a operar no espírito do homem. Naquele dia, os rios de Deus vão voltar a operar no corpo do homem. Porque da mesma forma, Deus não criou Adão um espírito, Deus criou Adão espírito, alma e corpo. Então existe ainda uma redenção para o corpo que vai se manifestar naquele dia. E sabe, nós precisamos, eu acredito que esse despertamento do Espírito Santo vai nos colocar em um foco maior na eternidade, porque nós precisamos ter os nossos pés na terra, mas os nossos olhos na eternidade. A gente não pode se desconectar desse lugar. Eu lembro que eu ia para uma igreja perto da minha casa e a gente não tinha a revelação da palavra, e as pessoas desejavam o céu, porque elas tinham uma vida desgraçada na terra, e elas queriam, Jesus volta logo, e a gente tinha tantas músicas sobre o céu, tantas músicas de que ele estava voltando. Claro que elas não tinham uma revelação da palavra, mas muitas vezes a gente pode ficar e ficar tão acostumado ou tão focado somente em reinar em vida, somente em ter coisas aqui, que nós vamos desprezar aquilo que está por vir. E eu te digo, aquilo que está por vir é infinitamente melhor do que qualquer coisa vivida aqui. Sim, nós vamos possuir grandes coisas e nós vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas aqui. Mas sabe, irmãos, eu não quero estar tão apegado a isso ao ponto de me esquecer que existe algo maior lá. Eu quero estar com o meu foco na eternidade, porque ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar agora, ele pode voltar você voltando para casa, de repente dirigindo, você some, seu carro bate em algum lugar e você vai estar com o Senhor. Alguns não gostaram muito, né, do carro bater em algum lugar. Então pode ficar com ele aqui, veja o anticristo e tudo isso. Aleluia. A glória de Deus aquele dia. A Bíblia diz que aquilo que foi semeado na corrupção vai se levantar incorruptível. Amém? Não vai ser, sabe, eu nunca vi tanto cereado de zumbi como você vê hoje. Porque o diabo sempre vai tentar deturpar a ressurreição dos mortos. Porque naquele dia, o poder a morte não vai ter mais nenhum poder sobre nenhum santo na terra. Amém? Mas não vai ser um zumbi saindo da cova. Não vai ser The Walking Dead. Não. Vai ser um santo em um corpo glorificado. Incorruptível, como Jesus está incorruptível hoje. Aleluia, isso precisa nos empolgar. Aleluia.
Mas sabe, irmãos, Deus quer. Nós estamos vivendo essa atmosfera espiritual esses dias. Mas Deus não quer que isso seja recebido somente como uma emoção, porque a emoção desses momentos vai passar. E sua segunda-feira vai chegar, sua terça-feira vai chegar, sua quarta-feira vai chegar. Mas em você precisa ter uma decisão de seguir em frente. Em você precisa ter uma decisão de multiplicar aquilo que você recebeu. Você não pode ser um balde furado que vai sair daqui e a primeira tribulação vai roubar o que está dentro de você. Não, você vai agarrar todas as coisas que Deus te falou aqui e que Deus ainda vai te falar aqui. E vai sair daqui possuído para fazer todas as coisas que Ele te chamou para fazer. E sabe, esse enchimento do Espírito não só é uma coisa para um evento em específico, é algo que deve afetar a sua vida pessoal. E sabe, você precisa estar tão fervoroso e tão quente, porque eu te digo uma coisa, mosca não vai pousar em fogão quente. E você precisa estar tão fervoroso e tão quente que aquilo que costumava pousar sobre você antes não vai pousar sobre você mais. Amém? Aleluia, porque é um tempo de Deus para a tua vida e para o teu destino. Aleluia, porque novas raízes estão crescendo. Novas fases estão crescendo. Maca, mangue dos te me vede. Manda sobre mim dingo, me vango dindendo, se mandomble mafa sobre mim. Maque sobre me vesi, maque dobre me re, mama. Oh, macastemende, mavasso, mandou teminguesto. A minha unção está entrando em você. E uma nova raiz e uma nova estrutura está se estabelecendo sobre tua vida. Quando as dificuldades vierem, quando as oposições se colocarem dentro de você, a sua posição será diferente no meio da adversidade. Você não vai retroceder mais. Você não vai voltar mais. Você vai dizer na cara do diabo, e ele vai fugir de você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nada vai parar você. Nada vai te impedir de fluir na unção e no rio que está determinado sobre sua vida. Esse é o seu tempo. Essa é a sua hora. Aleluia. Aleluia. Sabe, existem pessoas que elas têm aversão ao mover do Espírito. Elas ficam, precisa disso. Como a gente fala no Nordeste, precisa dessa mudiça toda. Para que isso? Para que negócio de correr, pular, dançar? Sabe o que é que não precisa? Metade do seu dinheiro está indo para uma farmácia. Sabe o que é que não precisa? Uma vida que não progride. 10 anos com a mesma vida, com o mesmo salário, com os mesmos problemas. Talvez se eu dissesse para você, suba um monte, beba 7 copos com água, desça de lá embolando. Aí você vai receber sua benção. Tem a gente que sai daqui agora para fazer isso. Uma vez eu estava falando isso, uma mulher disse, eu ia mesmo. Mas eu quero te dizer, só dei uma dançadinha hoje. Aleluia! Só vamos fazer algo na terra hoje, para que algo do céu seja liberado sobre nossa vida. Aí tem gente que diz assim, não, isso é meu jeitinho mesmo, eu sou assim. Mas experimenta chegar na sua casa, ligar o fogo do fogão, bota sua mão lá e diz, eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito. Não, você vai ter uma reação ao fogo. Aleluia! Amém? Isso precisa ser levado para o dia da guerra. Isso precisa ser levado quando o dia mau bater na sua porta. É nessa hora que essa essência precisa se levantar dentro de você. E você precisa mostrar quem está no controle, quem está na vitória. Eu estava, algumas semanas atrás, com o apóstolo Guto e Renato, a gente estava cortando o cabelo. Se cortar o cabelo dos 3, dá para fazer uma peruca. Na verdade, isso foi
no começo do ano, a gente estava para viajar, eu estava com eles e Miriam tinha ido no médico. E ela ligou para mim e disse que tinha aparecido um trombo no braço dela. E o médico falou que ela não podia viajar, não podia ir para lugar nenhum, senão aquilo ia se deslocar. E quando eu recebi aquilo, né, Guto percebeu pela minha cara de desespero. Ele disse, foi o que aconteceu? Aí eu expliquei para ele. Ele disse, está tudo bem. E eu estava assim na sala, não está tudo bem, não está tudo ótimo. Ele disse, senta aí. Ele pegou o livro do irmão Rega e começou a ler o livro O Nome de Jesus. Leu um capítulo inteiro para mim naquela hora. E sabe algo? O vento começou a puxar aquela água lá de dentro. Aleluia. E a gente começou a orar. E a gente começou a rir. Você está aqui? Você precisa ter uma resposta quando essas dificuldades surgirem no meio do caminho. Aleluia. O diabo precisa ver que você está no controle da situação. E nós começamos a rir e aquela pressão se dissipou. E algumas semanas à frente ela fez um exame de novo e aquilo tinha sumido completamente. Tinha sumido completamente. A glória de Deus está manifesta aqui esses dias. E aquilo que o diabo fez por anos na vida de alguém, a glória de Deus vai mudar em segundos. Em segundos. Enquanto nos alegramos, enquanto dançamos no Espírito, enquanto rimos, pulamos, a glória de Deus vai onde o seu braço não pode ir. A glória de Deus vai convencer pessoas. Aleluia. Sabe? Moisés disse, eu não vou se a sua glória não for comigo. A glória de Deus está aí para fechar negócios. A glória de Deus está aí para ir para as nações. A glória de Deus está aí. E sabe, esse é um tempo de se programar. Esse é um tempo de se comportar como se já fosse, porque já é. Já é. Eu não acredito em uma fé que não se programa. Eu não acredito em alguém que diz, eu vou para as nações e nem o passaporte tirou. Você vai para lugar nenhum. Amém? Como eu falei ontem na reunião com o pessoal, fé é você construir a garagem sem ter o carro. Fé é você reservar o lugar da geladeira sem ter nada lá. Sabe, irmão, se você nos conhecesse há alguns anos atrás, e você visse de onde nós saímos, você poderia dizer, Deus pode fazer algo por mim também. Amém? Aleluia. Algumas pessoas ficam, eita, eu vivi um milagre muito bom lá em 1980, foi uma benção. Não, os melhores dias da sua vida não estão atrás de você. Os melhores dias da sua vida estão à frente. A melhor fase financeira, a melhor fase na família, a melhor fase no ministério. Está por vir, está por vir, está por vir, está por vir. Aleluia. Eu não vou viver de saudosismo, porque eu estou cansado de só ler em um livro que alguém chegou no lugar e a glória de Deus tomou conta. Eu estou cansado de só ler em um livro que alguém chegou no lugar e uma nuvem tomou conta da cidade. Sabe por que o para-brisa é 20 vezes maior que o retrovisor? Para você tem que olhar 20 vezes mais para frente do que para trás. Eu não vou ficar, olha o que Deus fez com Kathryn Kuhlman. Olha o que Deus fez com Kenneth Hagin. Olha o que Deus fez com Oral Roberts. Não, olha o que Deus vai fazer com você. Com você. Aleluia, porque nossa geração vai experimentar de um derramar do Espírito tão violento. Profecias de homens de Deus do passado, eles falaram sobre 4 ondas. Eles disseram que a última onda seria a onda do Espírito. E sabe, nós estamos vivendo nessa última onda. E será essa última onda que vai trazer Jesus à terra de novo. Porque da mesma forma que nossa dispensação começou nesse dia aqui, debaixo de um forte mover do Espírito, ela vai ser fechada também, debaixo de um forte mover do Espírito. E nós vamos ver esse fogo invadir todos os lugares mais escuros. Aleluia, invadir as nações, invadir os interiores, invadir a sua vida pessoal. Alguns precisam levar isso para a sua vida pessoal. Sabe, eu já estou encerrando. Mas o irmão
William Seymour, que foi o responsável por aquele movimento que teve na Rua Azusa. E ele começou, aquela glória de Deus estava tão forte naquele apartamento onde ele estava fazendo aquele primeiro culto. Todo mundo embriagado, todo mundo dentro daquele forró. E depois de 10 horas da noite, os vizinhos começaram a ficar incomodados. E foram bater na porta lá. Imagina aquela mulher com os bobs na cabeça, aquela roupa da Minnie, camisola da Minnie, batendo na porta. Dizendo, acaba com isso aí, a gente vai chamar a polícia. E um daqueles irmãos abriu a porta assim. E aquele fogo pegou aquela mulher. E ela disse, o que é isso? Por que eu estou querendo me arrepender? Puf, caiu no chão. Depois veio o vizinho tinha uma leva de vizinho, tudo na escada assim. Aleluia. Sabe, essa glória de Deus vai entrar na sua família, vai afetar a sua casa, vai afetar esse filho complicado. Sabe, existe algo de Deus muito sagrado para o nosso tempo e para a nossa geração. É por isso, da mesma forma que o diabo atacou as crianças na época de Faraó, porque o diabo sabia que algo profético estava para se mover com o nascimento de Moisés, e aquela geração foi atacada. Da mesma forma, nos dias de Jesus, Herodes se levantou para atacar aquela geração, porque algo muito forte profeticamente estava se levantando. É por isso que o diabo está atacando crianças ainda no ventre, porque existe algo profético muito forte que está se levantando no nosso meio. Mas da mesma forma que ele não destruiu Moisés, da mesma forma que ele não destruiu Jesus, ele não vai destruir aqueles que estão prometidos para cumprir o que Deus tem sobre a terra. Sabe, você não tem filhos para ir buscar na boate de madrugada. Você não tem filhos para ir para o centro de reabilitação de drogados. Não, porque a Bíblia diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É isso que está destinado sobre o nosso tempo. Eu queria chamar o louvor aqui. Aleluia, o diabo perdeu os seus filhos. Ha, 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 ha. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ha, ha. Glória a Deus. Uma vez, a gente foi ministrar em uma conferência de jovens no Chile. E era uma conferência de jovens desviados. Tudo desviado, filho de pastor desviado, drogado, um bocado de carrego. E sabe, existem coisas que só a unção pode fazer. Que uma boa pregação não faz. Que um hermenêutica e um exegese não faz. Só a unção faz. E nós chegamos lá e aquele clima pesado. E eu disse para o pessoal, a gente vai orar pelo ambiente. Antes dessas pessoas chegarem. E a gente orou fervorosamente naquele ambiente. Tocamos nas cadeiras. Falamos que quando eles entrassem pela porta, algo ia cair neles. Porque sabia que tem horas que o espírito cai? E nós oramos por aquilo. E estava lá a fila de jovens para entrar no auditório. Tudo assim marrento. Parecia que é um Rambo entrando. Eu lembro, eu estava lá perto do púlpito, vendo eles entrar. E eles entravam e faziam. Teve um que entrou e caiu no chão. O outro começava a chorar. E aquela foi uma noite que todos aqueles jovens se converteram e outros voltaram para Jesus. Eu quero dizer, como o Júnior falou ontem, que a unção vai trabalhar por você. Amém? Esse ano será um ano de restauração e de salvação sobre a vida de muitos dos familiares de vocês que estão aqui. Esse será um tempo de uma intervenção divina na sua casa, no seu trabalho. Aleluia. E de repente as coisas vão mudar. De repente, aquilo que parecia não acontecer, vai acontecer. Sabe, eu quero que você faça algo pelo Espírito de profecia. Nós vamos fazer algo na terra que vai liberar algo do céu. Amém? Eu quero que você pegue fogo aí, meu filho.
Você está aqui? Aleluia. Tem que ser um ritmo diferente aí. É um ritmo diferente. Tem que ser algo diferente. Segura aí, segura aí. Opa, opa. Eia. Segura aí. Ele está empolgado. Quando eu der o comando, você vai fazer algo na terra que vai liberar algo no céu. Aí você pega fogo aí. Seja correr, dançar ou rir. Sabe, todas as vezes na Bíblia, para algo vir do céu, algo era feito na terra. Amém? Eles fizeram algo na terra com a muralha de Jericó. E algo do céu foi liberado. Então sabe, essa é uma manhã de respostas. Essa é uma manhã que anjos estão indo para resolver coisas. Essa é uma manhã que coisas que estavam por anos travadas sem se cumprir, vão se cumprir. Aleluia, porque vamos fazer algo na terra que vai liberar algo no céu. 1, 2, 3. Profecia do irmão Kenneth Copeland para 2017. Eu quero que você agarre isso como Deus falando com você em particular. Aleluia! E diz assim: o ano de 2017 será como ninguém poderia ter imaginado até hoje. Será um ano de um grande derramamento do céu. Notáveis milagres nas mãos de não só de ministros, mas por meio de todo o povo de Deus. Crentes imporão as mãos sobre os doentes e milagres notáveis serão feitos. Preste atenção nas crianças que operarão com poder milagroso. Grandes manifestações ocorrerão em torno deles. Elas são apenas crianças e continuarão sendo apenas crianças. Observe os pequeninos, diz o Senhor. Muitas coisas vão estar acontecendo no reino de Deus em 2017. E não vai ser qualquer coisa como você pensou. Vai ser maior e maior. Um derramamento tal como nunca foi visto antes, disse o Espírito da Graça. À medida que avançamos para 2017 e durante todo o ano, coisas fabulosas e extraordinárias irão acontecer. Um grande derramamento do Espírito estará acontecendo. Creia nisso, creia nisso, creia nisso, creia nisso, creia nisso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Diga. Possível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem. Estou vivendo pela fé. E quem quer, diga. Nada é impossível.
Deus é bom em todo tempo. Aleluia, aleluia. Bem, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Graças a Deus por esse clima e por você estar alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe que é melhor estar alegre do que estar triste? É melhor estar curado do que estar doente? Graças a Deus por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa: não existe nada pior do que a indiferença. Indiferença é coisa muito séria. Deixa eu te dizer, esse texto que ele leu de Atos capítulo 2, a maneira de que algumas pessoas gostariam que ele tivesse acontecido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Até aí tudo bem. Calculadamente, logisticamente processado, de repente não, logisticamente processado, já se sabendo o que ia acontecer, veio um soprinho. E tocou algumas partes daquela casa. Era um som muito pequeno. E eles estavam assentados e continuaram sentados. O que está acontecendo? Alguma coisa? Sabe que a Bíblia não diz isso, irmãos? Sabe como foi que nós começamos? Essa é a igreja que nos começou. Essa aqui. Você entende isso? Que você queira ou não, mas é verdade. Diz assim, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Era uma festa. Sabe que essa igreja nasceu na festa? Quando você vai numa festa, como é que as pessoas estão lá? Todas mal vestidas, não tem música. Elas estão lá porque estão, não sabem nem por que estão naquela festa. É assim? A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos. Olha, a unção coletiva vai começar a trabalhar. Aí diz assim que, de repente, ou seja, ninguém estava esperando não. Foi de repente. Diga, de repente. Sabe que Deus é perito em de repente? Porque de repente o que você está precisando, de repente chega. Aí a Bíblia diz assim, de repente veio do céu um som. Na nossa época alguns fariam. Não. Era um som do céu, como de um vento impetuoso. Eu fui ler aqui no grego, esse vento impetuoso era como o barulho de ondas crescendo. E diz que esse vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam, e apareceram línguas, olha a presença do Espírito, como de fogo, e repousou sobre eles. Aí diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora, os observadores pensaram que eles estavam bêbados. Então foi uma coisa diferente, sim ou não? Foi. Aí foi preciso Pedro levantar e dizer assim, olha, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Os judeus não bebem até 9 da manhã. Eles não tomam nem o vinho. Então o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta. Esse é o problema, nós precisamos conhecer o que os profetas falaram, para que a gente entenda as coisas que estão para acontecer. Irmãos, nos últimos dias eu creio em um avivamento tão poderoso, e tudo vai colaborar para o último avivamento, que é o maior arrebanhar de almas salvas de todos os tempos.
Não serão 3 alminhas que vêm, 4 pessoas, 5. Irmão, serão milhões e milhões e milhões e milhões. Se prepare, Jânio. Se prepare com as suas cruzadas. Faça elas em campo aberto. Porque vai ser assim. Vai ser assim. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. A Bíblia diz que nem os loucos errarão. De repente eles vão ficar lúcidos. Aleluia. Agora, eu creio que as circunstâncias que muitas vezes nós passamos, elas nos deixam um pouco prisioneiros. Mas Jesus já previu isso. Ele disse: essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo vocês podem ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Não deixa que as aflições do dia a dia, do mundo, elas sejam maiores do que aquilo que Deus tem para a sua vida. É fácil você entender isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Diga para o seu vizinho: aflição é uma realidade. É uma realidade, elas vão existir. Mas Jesus disse: tende bom ânimo. Diga para o seu vizinho: resposta. E ele disse: eu venci. Diga: resultado. Então é assim, irmãos. Quando você tem uma realidade, se você tem uma resposta, você tem um resultado. O que você não pode fazer é aceitar aquela circunstância. Você tem que dar uma resposta a ela. Esse evento foi feito exatamente para nós darmos respostas. Aleluia. Esse evento é para você. Eu não sei hoje à noite como será, mas esse lugar vai ferver. E se você vem à noite, é bom você chegar cedo. Mas eu sei que vai ferver. Senta um pouquinho. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E vamos fazer isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? E aí vamos ter o nosso evangelista, Jânio César, que vai... Ele disse que hoje vai dançar aqui na plataforma. Sou eu que estou dizendo, irmãos. Abre tua Bíblia em Provérbios capítulo de número 3. Provérbios capítulo de número 3. Aleluia. E vamos para o versículo 1. Se você tem desejo de ofertar ou dar o seu dízimo e você não veio preparado, nós temos máquinas que podem passar seu cartão lá atrás. Você pode fazer isso com muita alegria. Deus vai receber do mesmo jeito. Amém? Amém? Se você tem espécie, coloca no envelope, senão nós temos pessoas que trabalham lá atrás e elas podem te ajudar com isso. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz: filho meu. Então Deus vai falar com você e Ele está dizendo: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Diga transbordamento. Diga transbordamento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Alguém me dê um envelope, por gentileza, que eu não quero ficar de fora desse momento. Aleluia. Então, se você já fez isso, fica de pé e levanta a tua semente. Diga: minha semente tem um destino. E eu quero ver a revelação desse destino. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dizer juntos? Esta é a minha semente, eu a semeio no reino de Deus. Eu semeio porque amo a Deus
e quero ver a igreja evangélica, Verbo da Vida, cumprindo o que Deus nos chamou para fazer. Eu creio que conforme semeio minha semente, será a mim dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ela voltará para mim por diferentes meios. Eu te agradeço, Senhor, por boas oportunidades vindo a meu caminho. Eu te agradeço, pois as janelas dos céus estão abertas devido à obediência em semear a minha semente. Eu te agradeço, Senhor, por tua presença em minha vida e pela graça de prosperar, assim como me prometeste em tua palavra. Amém. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Aleluia. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus mais uma vez por esse momento. Obrigado por todos agora que semearam, obrigado por aqueles que estão fazendo isso
Obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nessa manhã, e por tudo que o Senhor tem para nós ainda. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos os Teus representantes, Teus embaixadores aqui na terra. Que eu possa ministrar conforme é da Tua vontade, que ao abrir da minha boca seja me dado, Senhor, aquilo que vem diretamente do Teu trono e nos alcance nas nossas necessidades. Em o nome de Jesus nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque cremos no poder do Espírito Santo, aquele que age ao nosso favor, aquele que age através de nós, e aquele, Senhor, que está trabalhando todos os dias para fazer aquilo, Senhor, que nós desejamos em Ti. Em o nome de Jesus, aquele que crê diz amém. Por favor, você pode se sentar. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Mais uma vez, né? A bênção. Eu falei para o Fernando ali que agora só me resta chamar o pessoal para rir. Porque já foi tudo pregado, né? E aí, mas Deus é bom, Deus é fiel. E os irmãos estejam em espírito de oração novamente. Abram suas Bíblias no capítulo 4 de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Que mensagem maravilhosa, hein, irmãos? Ontem e hoje, mensagem abençoada desses dois. Eu acho muito interessante, o bom, vocês podem até me dar um crédito a mais, né? Assim, que eu sou mais café com leite porque eles são mais velhos do que eu. Então eu estou mais atrás porque eu sou mais novo, sou café com leite. E você percebe claramente que quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando um pouco mais forte. Então eu sou mais novo. Nessa lógica, eu sou mais novo. Eu quero, capítulo 4, versículo 11, eu quero só falar antes da gente entrar no tema aqui. Ano que vem, esse ano a gente fez uma caravana, fomos para a África. As pessoas fazem a caravana para ir para Disney, para ir para um monte de lugares, tudo, e eu não acho isso errado, eu acho válido. Se você tiver um tempo para você ir para umas férias boas e tiver condições, vá para o lugar mais caro, mais chique do mundo, vá para Dubai, vá para onde for, irmão, não tem problema nenhum não. Agora uma coisa, se você puder reservar um tempo, nós agora vamos fazer anualmente uma caravana para a África. Você já viu um paralítico levantar, já viu um cego ver, um gago ser curado? Gago eu não tinha visto ainda, irmão, vi agora. Pronto, você vai ser a pessoa que vai impor as mãos e vai ver isso diretamente. Então, a partir do ano que vem, nós vamos abrir e fazer uma seleção das pessoas que vão viajar conosco. África do Sul, Moçambique e alguns países de lá, uma viagem muito boa. Se você puder ir, vai ser uma bênção muito grande. Se você não puder ir, mas você pode patrocinar, será muito bem-vindo. Essa viagem que nós fizemos agora, o nosso ministério, ele deveria arcar com tudo. Ele sairia por mais de 100 mil reais, tudo que foi feito, mais 150 a 200 mil reais mais ou menos. O nosso ministério, ele começou pagando alguma coisa, no final, acabou não gastando um centavo. Nós fizemos cruzada, fizemos conferência, fizemos um monte de coisa, porque os nossos patrocinadores são generosos, os nossos parceiros são generosos, bancaram tudo. Eu queria dar uma igreja para o povo, a igreja foi dada. Eu queria dar a Bíblia para o povo, as Bíblias foram dadas. Queria dar livro para o povo, os livros foram dados. Queria ganhar o povo para Jesus, o povo foi ganho para Jesus. Então, ano que vem, junho, se você quiser, vai estar conosco nessa viagem maravilhosa. Nós vamos botar no nosso site, no janicesar.org. Se você nas redes sociais, no Facebook, /JânioCésar, você vai ver as informações, vai ter algo para preencher tudo e você será muito bem-vindo, amém? Lá atrás ainda tem os nossos livros, poucos, mas você ainda tem para conseguir os livros lá atrás, o caráter de Deus e também o nosso livro sobre o sangue, marcados pelo sangue. Por favor, capítulo 4, versículo 11, conforme escreveu Pedro. Capítulo 4, o pastor disse que eu ia dançar, não foi? Eu vou tentar, irmão. Tentar. Teve um pastor amigo meu, que eu não sei o que é que ele tinha, mas ele falou para mim, Jânio, você se converteu bem tradicional. Eu falei, muito tradicional. Ele falou, mas você faz questão ainda de ser muito tradicional. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é mais paradão, tudo. Eu falei, não, mas eu dou minhas cabeçadas também. Depende dos momentos. Vai mexendo assim, aí você não tem controle, né? Não é? Mas eu também gosto, irmão. Eu gosto muito. Vamos lá. Aleluia. Eu pregava com um pastor em Belo Horizonte e ele era muito profético, tudo, né? E eu dizia, pastor, eu vou fazer a pregação, faço o apelo, oro por cura e no final, para o povo achar que o avivamento foi muito grande, só impõe as mãos e derruba todo mundo. Quando saiu do culto, eu fiquei culto abençoado, tudo, mas aí quem orou foi o pastor lá. Vamos lá.
Capítulo 4, versículo 11 de 1 Pedro, está escrito: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto é lindo, maravilhoso, cheiroso, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E aqui tem algo muito importante que a gente tem que aprender. A Bíblia fala: se alguém fala, fale segundo os oráculos ou de acordo com os oráculos. Os oráculos é a palavra de Deus. Alguém aqui fala? Se você não fala, mudo eu já vi falar, eu não tinha visto o gago ser curado. A gente também pode orar por quem aqui está com problema, né? Desse jeito. Mas, se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Isso está dizendo que tudo o que nós devemos falar deve estar de acordo com os pensamentos bíblicos, com aquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. Ainda que a gente vá dizer que está com um problema, nós temos que fazer da maneira bíblica. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você não vai poder falar algumas coisas. A Bíblia está dizendo que você vai fazer de acordo com o que a Bíblia diz ao seu respeito. Logo, eu decidi, há algum tempo, ter confissões diárias. Algo que eu falo todos os dias. Não é necessário você fazer igual, mas é necessário você falar segundo a palavra de Deus. No nosso ministério, nós temos na porta do escritório, essas confissões, elas estão escritas, só as confissões. Porém, elas são base de um livro, então cada uma tem algum texto falando sobre ele. E eu chamo de confissões diárias para uma vida de vitória. Vou mudar então. Confissões diárias para uma vida vitoriosa. Confissões diárias para aquele que já venceu. Coloca o nome aí, tá? Mas eu chamo de confissões diárias para uma vida de vitória, né? A vida que Deus te deu. Então, vamos começar aqui com Gênesis no capítulo 1. Essa é a primeira confissão que eu faço todos os dias da minha vida. Isso é algo, irmão, que eu tomei posse há algum tempo. Lá no sertão de Pernambuco, crescendo no meio de todos os sofrimentos que você pode imaginar, eu declarava isso todos os dias, que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e eu quero que você fale comigo, diga: eu fui feito à imagem e conforme a semelhança de Deus. Todos os dias, não há momento que eu me esqueça que Deus me fez a sua imagem, conforme sua semelhança. Todos os dias eu olho no espelho e penso no mínimo isso, ou falo no mínimo isso, porque eu tenho que estar ciente daquilo que Deus fez para a minha vida e tenho que falar conforme os seus oráculos. Nós somos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Gênesis no capítulo 1, versículo 26, está escrito também: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A palavra do Senhor está dizendo que nós fomos feitos à imagem de Deus. E eu quero te explicar o que significa ser a imagem de Deus. A palavra imagem, no hebraico, já que o pessoal falou tanto de grego aqui, o pessoal é tão estudioso, eu tive que estudar umas 2 palavras também, para não passar, né, vergonha aqui, porque rapaz, os camaradas aqui, até os avisos tem o grego. Eu fui no hebraico agora, né? Então essa palavra imagem, ela vem do hebraico tselem ou selem, se escreve assim, T-S-E, mas não tem nada de votação. T-S-E, L-E-M de Maria, tselem ou selem. Essa palavra, ela quer dizer que nós somos a imagem. Imagem quer dizer que é um reflexo. A palavra pode ser imagem e reflexo. A palavra pode ser escultura. A palavra pode ser também ilusão. Ilusão pelo sentido do reflexo que um espelho causa. Vocês estão compreendendo? Então, escultura, eu gosto muito de escultura. Imagem esculpida, eu acho muito bonito isso aí. Porque quando a Bíblia fala que quando o apóstolo fala que ao Deus desconhecido, lá em Atos capítulo 16, se eu não me engano, diz assim, que tinha vários altares e ele encontrou o altar, né? Ele mudou o salmo de encontrei teus altares para encontrei teu altar. E aí quando ele chegou tinha lá agnostos theos, olha aí grego, ao Deus desconhecido, e ele disse: esse é o Deus que eu sirvo. Ele não precisa de um templo feito por mãos, porque ele não precisa disso. Não é? Porque de um só ele fez toda a raça humana. E a Bíblia diz, ele não habita aqui, mas ele se move, você existe, vive e se move porque ele está em você. Ele falou isso também para pagãos, irmãos.
Ele está dizendo que o fôlego da vida, conforme Jó diz, há um espírito no homem, o sopro, o Neshama, aleluia, agora vamos soltar, do Todo-Poderoso, o vento do Todo-Poderoso o faz sábio. E Paulo está dizendo, o homem está vivo pela vida que Deus o deu. E Deus não precisa que ele tenha uma imagem de escultura aqui fora, pois Deus já o fez dentro. Vocês estão compreendendo? Então nós somos, em espírito, a escultura de quem Deus é. Por isso ele diz que nós não podemos adorar imagens de escultura, porque tem mãos e não apalpam, tem olhos e não veem, tem boca, mas não falam. Isso é o Salmo 115. Torne-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e também os que o adoram. Isso também quer dizer que aqueles que adoram a Deus, que aqueles que adoram a imagem correta, se tornam semelhantes a eles. Diga, eu sou a imagem do Deus Todo-Poderoso. Então aqui quer dizer que você é uma imagem esculpida. O diabo olha para você, ele é espírito, ele vê dentro de você a imagem de Deus. Amém? Então nessa imagem, nós somos o reflexo. Por que a palavra ilusão pode definir? Porque quando você olha no espelho, você já percebeu quando você olha, tem gente que se olha no espelho, claro, todo mundo aqui é muito bonito. Você se olha no espelho, quem está lá quando você olha no espelho? Quem? Não, é uma ilusão. Se você estivesse lá, você não estava aqui, você não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Lei da física. Vocês começaram com grego aqui, agora eu vou me soltar também. Aquilo é uma ilusão, irmão, é só um reflexo. Você olha e você tem certeza que é você, mas é só o reflexo. Você, na verdade, é você que está aqui olhando para você que está olhando dentro do espelho. Então, na verdade, você é a sua cara, aquele reflexo é a sua cara, tem todos os seus traços, tem tudo, é um reflexo. Quem vê, acha que é você, mas é só um reflexo. Deus fez isso conosco, Ele colocou sua imagem dentro de nós. Quando o diabo olha para a gente, ele acha, estou vendo Deus, mas é só o reflexo, é você. Vamos voltar agora. Então diga, eu tenho a imagem de Deus. Diga, eu sou a imagem de Deus. Tudo que Deus é, eu sou o reflexo. Então essa é a minha confissão diária, que eu sou a imagem do Senhor, conforme a sua semelhança. A palavra semelhança é maravilhosa. A palavra semelhança, aqui no hebraico, é damar, D-A-M-A-H. Essa palavra semelhança, muitas pessoas acham que nós somos assim, a imagem de Deus quer dizer que eu sou parecido com Deus. A gente tem um pensamento de pai e filho. Então, e semelhantes quer dizer, eu sou parecido e escritinho a cara de Deus. Não sei se você entendeu meu pernambuquês. Percebeu que todos os pregadores que estão pregando aqui são pernambucanos? É a invasão de Pernambuco para o mundo. Rádio Jornal, era assim que dizia antigamente. E a gente gosta deixa pra lá. Então, olha que coisa interessante. Façamos homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. As pessoas acham que é porque você é parecido com Deus e muito parecido com Deus. Não. A imagem quer dizer que você tem a vida. A imagem quer dizer que você é um espírito como Deus é. A imagem quer dizer que você tem governo, que você é a pessoa com todo o poder dentro de você que Deus tem. A imagem quer dizer que toda a natureza de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você. Fez o homem existir do nada. Simplesmente do sopro do seu espírito, do vento que ele soprou, existiu algo novo. Quando o vento de Deus vem, meu irmão, algo novo acontece. Lembrei do hino, algo novo sempre acontece. Eita Jesus, é a unção de Deus. Vamos lá. Mas quando fala semelhança, a palavra semelhança, damar, ela não está falando que você é imagem semelhante. Não. Por imagem você é igual a Deus. Semelhança é a mesma palavra que está em 14:14. Abre lá Isaías 14:14. Isaías 14:14. Hein? Quando o diabo disse que queria ser semelhante a Deus. O capeta, o cafinfoso. Ele disse: subirei ao alto céu, colocarei o meu trono no lado norte, junto com as estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Damar é a palavra aí, é a mesma. Então, logo, semelhança não está se referindo à nossa aparência espiritual. Logo, semelhança está se referindo a domínio e governo. Porque o diabo disse, se eu for semelhante a Deus,
Quer dizer, para ser semelhante a Deus, eu colocarei o meu trono no lado norte. Ele vai ficar com o sul, eu vou ficar com o norte. Eu terei um trono como Deus tem. Para ser semelhante a Deus, eu preciso de um trono. Para ser semelhante a Deus, eu preciso governar. Para ser semelhante a Deus, eu preciso de um reino. Para ser semelhante a Deus, eu preciso ter a capacidade de governo que Deus tem. Era isso que o diabo queria. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. Isso quer dizer, nós temos um trono, a qual nós estamos sentados à destra do Pai, junto com Cristo Jesus. Isso quer dizer, nós somos a semelhança de Deus. Como diz em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele, se é semelhante, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, sobre toda a terra. Isso quer dizer, ser a imagem é ter a vida, ser a imagem é ter tudo, ser a imagem é ter o poder. Ser semelhante é colocar isso em movimento. Ser semelhante é você governar como Deus governa. Ser semelhante é você ter a ordem falando para a montanha e a montanha atendendo como ela atende a Deus. Deus falou para a montanha, Jesus falou com aquela figueira, Marcos 11, capítulo 23. E ele fala desse jeito, ele fala nos versículos antes, ele fala desse jeito. Aquele que disser, ergue-te, lança-te no mar, disser essa montanha, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas creio que fará o que se diz, assim será o que ele disser. Estou dizendo rápido, porque você já conhece isso 10 vezes. Não, mas fale, esse texto você tem que falar devagar. Não, mas você pode ler devagar. Então ele diz assim, aquele que disser a montanha, que te lança no mar, não duvida no seu coração, creio que fará o que se diz, assim será com aquele que disser. Eu ouvi um pouquinho essa mensagem. E eu acho muito interessante, porque Deus falou, você vai fazer isso, se você tiver a fé que eu tenho. Com a mesma natureza. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você souber e voltar ao início de tudo, se você for olhar, a Bíblia começa no jardim do Éden. Éden, um momento na presença de Deus, um lugar na presença de Deus. E a Bíblia termina, um momento, um lugar na presença de Deus. A Bíblia quer que nós voltemos à originalidade, porém com a glória maior. E o que eu acho interessante é que ele diz dessa maneira. Se você disser a montanha, vai acontecer isso. E alguém pode perguntar, é um monte de problema, um monte disso, aquilo. Irmão, pode ser um monte de o que for, mas está falando de montanha. Quando você vai ler Gênesis, que ele diz, você vai ter autoridade sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre tudo, ele está dizendo desse jeito. Se você não gostou que a montanha ficou naquele cantinho ali, desenhe o quadro da maneira que você gosta. Capítulo 1, versículo 8 de Gênesis, vai falar como foi que Deus fez a separação entre águas e fez a porção seca aparecer. Quem lembra? A Bíblia diz que Deus começou a moldar a terra. A Bíblia diz que tudo era uma grande, depois, não vou explicar isso agora, depois de uma grande bagunça que houve, a terra perfeita que Deus criou, ela ficou coberta por águas. Cientistas chamam isso de era glacial. Toda a terra física ficou debaixo de águas. Vocês entendem? Então a terra seca já existia, mas estava debaixo das águas. E a Bíblia diz que quando chegou no momento da separação entre águas e águas, para que o continente aparecesse, Deus disse o quê? Fez separação entre águas e disse, apareça a porção. Isso quer dizer que a porção seca, a terra, estava debaixo das, e as águas ele chamou de mar, ou mares, oceanos, e a terra seca chamou de terra, sim ou não? Eu disse, Senhor, como é que eu posso dizer uma montanha, ergue-te, lança-te no mar? Não duvidando no meu coração. E o Senhor falou claramente comigo uma vez, em um voo de 2h40 indo para Natal, e no finalzinho ele me deu a resposta. Ele falou, quando você falar a montanha, ela vai saber de onde ela veio. Como assim, Senhor? Ele falou, onde estavam as montanhas, quando eu mandei as águas sair de cima delas? Eu falei, dentro do mar. Quer mandar ela de volta? Ele conhece, ela conhece a tua voz, você é semelhante a mim. Vocês entenderam? Então diga, eu sou a imagem, conforme a semelhança de Deus. Diga, eu sou conforme a semelhança de Deus. Diga, eu tenho um trono, é o trono de Deus, a qual eu estou assentado com Cristo. Diga, eu faço parte de um reino, e o que eu falo, ativa tudo desse reino, para a manifestação dessa glória, que está aqui nessa casa. Eu não ia entrar nisso, mas só uma coisinha. Quem já leu sobre Logos e Rema? São sinônimos. Você não pode tirar o poder de um e do outro. Você só pode definir uma coisa. Um tem um poder e a outra manifesta-o.
Logos é tudo o que Deus tem na sua essência e está escrito. É o seu poder que foi revelado e foi passado para nós. Mas antes do Logos ser considerado Logos, a palavra escrita, a ideia, a razão, primeiro Deus teve que falar. Deus usou o seu rema, através da palavra ele criou os mundos. E pela fé nós entendemos isso. Diga, Deus enviou o rema. Diga, a manifestação aconteceu. Diga, tudo isso foi escrito. Se tornando Logos. Com um poder guardado. Esperando alguém. Para liberar o rema. Porque basta uma palavra. Isso quer dizer que você é a imagem de Deus. O Logos está dentro de você. Mas você tem o rema de Deus. Você é semelhante a Deus. Então você não pode pegar uma poupança simplesmente para o resto da vida morrer e não gastar o dinheiro. Chegou o momento de usar, irmão. Vocês estão compreendendo? Diga, eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Então é isso a ideia dessa confissão diária. Eu acredito que onde eu chego, as coisas mudam. Eu acredito que mesmo sendo cabeça chata de Pernambuco, nascido onde eu nasci, onde não tive oportunidade de muitas coisas, onde eu chego, algo de Deus chegou. Onde eu chego, algo vai ser transformado. Onde eu chego, algo vai ser diferente. Onde eu chego, a derrota está derrotada. Onde eu chego, a vitória se estabelece. Você sabe por quê? Porque, diga comigo, eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Segundo ponto que nós vamos falar agora. Vocês querem ouvir mais o primeiro ponto? Vamos para o segundo ponto, porque senão vai terminar meu tempo. Aleluia. Quando eu lançar o livro, vocês vão ver que tem mais coisas. Aleluia. Aleluia. Não, o Senhor, eu lhe envio de presente autografado em letras de ouro, se eu quiser. O 2. Queria fazer isso para todo mundo, irmão, mas aí para fazer para um desses assim já fica muito caro, né, com letra de ouro. Mas eu estou declarando algo. Nossos livros serão distribuídos os milhões de graça. Estamos distribuindo milhares de graça. Vamos distribuir milhões. Vai acontecer, irmão. Vai. Segundo ponto, declaração e confissão que eu faço dentro da minha casa, dentro do nosso escritório, e quem trabalha lá tem que fazer também. Primeiro ponto, segundo ponto, 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, suas feridas, fostes sarados. Segunda confissão que eu faço todos os dias é, mesmo sabendo que sintomas virão, mesmo sabendo que a enfermidade pode bater na porta, mesmo sabendo que ela existe, nós não estamos negando que a enfermidade exista, não. Eu só estou negando o poder dela sobre a minha vida. Então, a minha confissão é, eu me recuso a ficar doente. Eu me recuso a ficar doente. A doença não tem direito sobre a minha casa, a doença não tem direito sobre a minha família, a doença não tem direito sobre os meus filhos, a doença não tem direito sobre a minha vida, eu me recuso a ficar doente. O sintoma bateu, eu vou dizer para ele, eu me recuso a ficar doente. Eu gosto da frase que o pastor Bud dizia, que ele, algo veio, bateu na sua porta, o problema, a necessidade, a falta, mas ele atendeu em fé. E atendendo em fé, quando ele olhou, não tinha mais ninguém. Eu quero dizer algo para você, até o batido da porta você pode ouvir, mas você se recusando a ficar doente, a enfermidade vai ficar enferma, mas não vai te alcançar. A Bíblia diz, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, porém, não será atingido. Agora as pessoas ficam com medo do que está acontecendo com o mundo. Olha o que está acontecendo com o mundo. Pessoas estão ficando doentes disso, pessoas estão ficando doentes daquilo. Mas o texto do Salmo diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso quer dizer, 11.000 vão estar com um problema que você não vai ter. Deus já avisou que o mundo está corrompido em seus problemas, tu, porém, não será atingido. Então eu não vou ficar com medo por causa da peste que assola ao meio-dia. Você está compreendendo? Agora, isso vem pela fé. Isso vem pelo ouvir. Se você assiste coisas que só falam sobre isso, infelizmente você não vai ter como você não vai ter como lutar contra as coisas que não é de Deus, porque você já faz parte daquilo. Você deixa aquilo entrar pelas janelas dos seus olhos.
Mas quando você abre o seu coração e diz, eu vou falar somente o que a palavra diz, e eu não vou aceitar o que a palavra não diz, quer seja na televisão, quer seja no rádio, quer seja em qualquer coisa, você começa a viver um estilo de vida diferente, e as pessoas olham para você e dizem assim, ué, vote em Pernambuco. Mas está todo mundo assim, sua cara está diferente, está diferente. Porque vocês são super-homens? Não, servimos a um super Deus, a um Deus poderoso, a um Deus que faz milagre, a um Deus que cura. Você se recusando a ter enfermidade, mesmo que não se recuse, ela vai tentar vir contra a sua vida. E mesmo se recusando, ela vai tentar contra a sua vida. Mas ela não tem direito, não há autoridade. Quero contar algo para vocês que é a primeira vez que eu vou contar isso. Não contei isso para ninguém. A minha esposa, Jéssica, nós tivemos nossa segunda filha agora em dezembro. E quando a Jéssica foi ter a Juju, a Julie, porque eu tenho a Aimee, com 3 anos e meio. A Aimee é Ana em francês, é um dos nomes para Ana em francês, em homenagem a um evangelista. Como eu descobri, eu estava nessa denominação pregando, um pastor muito amigo, eu coloquei em homenagem a ela, a Aimee. E aí eu pensei desse jeito, eu queria sempre Júlia. Eu falei, mas se eu botar Júlia, ela disse, por que minha irmã tem um nome francês e o meu é espanhol português? Então eu botei Julie. Júlia em francês. Não tem reclamação lá em casa. Então quando Jujuzinha nasceu, e lá em casa eu tenho a Moreninha, e tem a Galeguinha. Galeguinha, para quem não sabe, é lourinha. Que uma puxou a Jéssica e outra puxou a mim, mesmo que Jéssica tenha os cabelos pretinhos. Mas o interessante é que quando Juju nasceu, eu passei por uma situação a qual nunca tinha passado na vida. De um problema de enfermidade, de algo sério dentro de casa. Você já imaginou? Eu tirei um tempo para ficar sempre, das 2 filhas que nasceram, eu tirei mais de 1 mês para ficar em casa, ou resolver coisas só no Rio de Janeiro. E a Jéssica, no primeiro dia ela já começou a dar alguns indícios que ela estava com depressão pós-parto. E você não sabe o que é isso. Só a mulher que passou por isso. Isso é uma das coisas mais malignas que uma mulher pode passar na vida. Ou coisa do inferno. Ainda bem que ela não rejeitou a nossa filha. Mas o diagnóstico disso é que se a pessoa tem e é diagnosticado, ela vai no mínimo ter 6 meses, 1 ano, se for curada. É o que dizem os médicos. E a Jéssica começou a ter esses sintomas. E eu declarando a palavra, eu rejeito enfermidade, eu rejeito tudo do diabo nessa casa. E aí ela começou a ter crise de ansiedade. Crise de ansiedade. E aí quando eu comecei a viajar, acho que 20 dias depois, eu fiz uma viagem, acho que foi a viagem da conferência do Fernando, lá em Campina Grande. Fazia, acho que 20 para 30 dias, né? Veio, sabe aquele negócio forte veio sobre ela? Minha sogra estava em casa e ela narrava as coisas para mim. Quando eu voltei, eu decidi não sair e confessando a palavra. E minha esposa, confessando, eu me recuso a ficar doente. Era ela que começava a urrar dentro de casa. De depressão forte. Ela gritando de tristeza, de choro e dizendo, eu me recuso a ficar doente em nome de Jesus. E o sintoma rasgando tudo. E minha filha mais velha dizia, com 3 anos e meio, o que foi, mamãe? Por que você está tão triste? E ela chorava e não tinha como explicar. Uma coisa terrível, irmão. Parecia que era o pior ano das nossas vidas. E Jéssica e eu, nós dizíamos, nós nos recusamos disso. E será o ano mais glorioso das nossas vidas. Aí foi, os médicos diagnosticaram, não é crise de ansiedade, não é. E é pesado. Irmão, os remédios que eles queriam passar para ela, tarja preta. É um negócio assim que dá um elefante e ele já cai. Eu disse, a gente vai ter que dosar isso aqui com fé. E começamos a declarar a palavra. Eu disse, para ter mais ou menos, ficar livre uns 6 meses. Eu rejeito enfermidade na minha casa, em nome de Jesus. Ninguém sabe disso, é a primeira vez que eu estou falando. Irmão, deu 30, 35 dias no máximo. Todos os sintomas foram embora. Ele não existe mais lá em casa. Em janeiro mesmo para fevereiro,
Estou falando no mês 2, estamos no mês 7. Tudo foi embora. Porque eu rejeito a enfermidade na minha casa. Ainda que ela tentou entrar, ela não tem direito. Ela não tem direito. Ela não tem direito sobre a sua família. Ela não tem direito sobre a sua casa. Eu me recuso a ficar doente. Eu me recuso a ter enfermidade. Eu me recuso a morrer enfermo. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Está escrito. Irmão, se você quer que os ventos do Senhor soprem sobre a sua vida, coloque as suas palavras para ser como uma avalanche do Senhor, sendo jorrada e vindo trazer o poder do Espírito Santo para a sua vida. Então, eu me recuso, diga comigo, eu me recuso a ficar doente. Aleluia. Vixe, aleluia, meu tempo. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu fui pregar num lugar em Indiana, na verdade Frankfort, uma cidade próxima de Indianápolis, Estados Unidos, igreja americana. E eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração. Trouxeram um garotinho, a mulher viajou 500 quilômetros e trouxe um menino chamado Elias, 7 meses de idade, diagnosticado surdo, cego e nunca andaria na vida por causa de um problema cerebral. Ela pediu a mãe dela, ela é a avó dela, porque soube que um evangelista brasileiro ia estar pregando numa igreja americana, ficava a 500 quilômetros da casa dela e levou o Elias, para que ele orasse. Numa sexta-feira, eu acho que essa foi forte, então. Então, numa sexta, ninguém entendeu, mas foi uma sexta-feira. Eu fui pregar, eu tinha voltado do Missouri, estava lá, fui conhecer o ministério da Joyce Meyer. E aí, eu fui pregar e quando eu estava pregando, estava aquela senhora na minha frente com um bebezinho do colo, bebê bem quietinho. No final, na hora da oração por cura, eu chamei, perguntei o que era, ela falou, chorando, eu viajei 300 e poucas milhas, porque eu soube que tinha um evangelista que ia orar aqui e eu queria trazer o meu netinho, para que você orasse por ele, porque ele não vê, ele não escuta, e quando ele crescer, os médicos disseram que ele nunca vai andar. Eu disse, o que foi isso? Foi um problema cerebral na hora do parto. Aí nós oramos. Na hora da oração, fiz alguns testes. Estalei o dedo, ele fez assim. Passei a mão, ele foi atrás da minha mão. A igreja já ficou empolvorosa. Você imaginou? Os americanos tudo calado. Quando vira aquele, tinha americano. Oh, aleluia! Já começaram com aqueles negócios dele, né? Tá tudo caladinho, rapaz. Mas quando vira aquele negócio, eles começaram, glória a Deus, oh! E começa aquela dancinha mais americanizada, né? Que a gente faz também. Rapaz, o negócio começou a pegar fogo. Aquela senhora ligou para casa, pastor. Falou com a mãe do menino. Não tinha nenhuma comprovação científica. Era só no visual. No outro dia tinha 9 da casa. 9 pessoas, inclusive a mãe. E eu não fiz nada. Eu não falei, olha, você viu o que aconteceu com ele. Eu fiz o apelo, vieram os 9 a receber Jesus. Eu falei, por que vocês estão recebendo Jesus assim tão facilmente? Não, porque o que Jesus fez por Elias, nós não podemos deixar esse Deus passar longe da gente. Uma cura salvou 9 pessoas de uma única casa. Mas o mais lindo foi voltar, isso foi em 2012, foi voltar em agosto de 2014. Elias com 2 anos e 6 meses aproximadamente. Eu não sabia, não lembrava mais. Eu estou pregando e a igreja tinha um corredor assim, uma igreja bem larga, um corredor desse jeito, a porta assim abre na frente. E na hora que eu estou pregando, porque Jesus isso, aquilo, outro, abre-se as portas. E a mãe do garoto que se converteu naquele dia, junto com a vozinha, com Elias de mão dada. Andando e entrando na igreja. Quando eu vi aquilo, eu parei a pregação, eu falei, me perdoe todo mundo, não preciso tirar uma foto. Pedi para tirar uma foto, nós tiramos a foto com Elias, o Elias está curado em nome de Jesus. Diga, eu me recuso a ficar doente. Diga, na minha casa, praga nenhuma alcançará. 2 Coríntios 8, 9. Eu faço essa confissão também. Aleluia. A confissão que eu faço, eu vou colocar para você ela, está em 2 Coríntios 8, versículo 9, fala sobre Jesus, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu Deus, isso quer dizer que Cristo Jesus fez alguma coisa, algum mistério celestial, que pegou toda a minha pobreza. Você já imaginou o Rei da Glória, dono de todas as coisas, ser considerado pobre? Ele conseguiu fazer isso. O negócio não é Jesus conseguir nos enriquecer, o negócio é ele conseguir ficar pobre.
E as pessoas ficam, como pode? Todo mundo tem que ser próspero, isso, aquilo. Irmão, o problema não é como pode, isso é um milagre bom. Mas como é que Deus consegue ser pobre? A Bíblia diz que Jesus se fez pobre por causa de tudo que Ele fez por nós, e pela sua pobreza Ele nos tornou ricos. Diga, eu me recuso a viver na miséria. Irmão, eu me recuso e digo isso há muito tempo. Eu me recuso a viver na miséria. Eu me recuso a não ter as contas pagas. Eu me recuso a não ter os projetos de Deus sendo todos feitos no nosso ministério. Eu me recuso a não ter dinheiro para pregar o Evangelho. Eu me recuso a minha família não ter o melhor dessa terra. Eu me recuso a viver na miséria. Eu já vivi lá, eu sei como é que é. Não encontrei Deus lá não, irmão. Foi Deus que me encontrou lá. Você está compreendendo? Eu me recuso a viver na miséria. Nada vai tirar o que é meu, nada vai roubar o que é meu, nada vai tomar o que é meu, nenhuma praga vai tirar o que é meu, acidente nenhum vai tirar o que é meu. Eu me recuso a viver na miséria. Todo corte de salário que vai ter na empresa vai fazer eu prosperar. Aquilo que for tomado vai ser, eu vou dar glória a Deus, não pelo que foi tomado, mas por aquilo que Deus vai fazer. Você está compreendendo ou não? Alguém tomou alguma coisa, tentou tomar alguma coisa? Se recuse a viver na miséria e Deus vai te devolver muitas vezes mais, muitas vezes mais, muitas vezes mais, muitas vezes mais. Eu lembro, eu missionário lá eu já contei isso em alguns lugares, contava muito isso em sala de aula, mas agora decidi contar nas igrejas. Eu missionário em Caruaru, maior sofrimento lá, aquele início, Fernando me conhecia muito bem nessa época. Na época eu já estava prosperando já, isso foi em 2003. Eu já tinha uma segunda calça, tinha duas calças, uma rasgou, e aí eu ganhei uma calça verde musgo. Já contei da azul bebê, mas é da verde musgo agora. Eu tinha uma calça verde musgo, e aí eu estava numa conferência chamada Como um Vento Impetuoso, uma sexta-feira da paixão, 2003. Eu já estava fundando uma congregação, ajudando a fundar outra, já pregava o evangelho já desde o ano de 2001, mas todas as vezes que tinha alguma conferência grande na nossa igreja, eu tocava, então era chamado para fazer a guitarra. E eu amava ficar tocando, até que um dia, o pastor Isaac chegou para mim, no meio de um culto que não tinha nada a ver comigo, e falou desse jeito assim, você sabe que eu não te chamei para isso, eu já era pregador. Eu falei, sim. Ele falou, quando é que você vai largar isso e vai só pregar a palavra? Eu falei, agora. Peguei a guitarra, coloquei lá e nunca mais toquei publicamente. Acabou, irmão, música comigo. Nunca fui chamado para música. Foi só algo que Deus me colocou perto das pessoas que tinham unção. E aí, eu lembro como hoje que eu tinha tocado naquela conferência, era de manhã, era feriado. Saímos do culto, aí eu ganhava o dinheiro da igreja para comer num restaurante da cidade, que Fernando deve ter frequentado esse restaurante. Chepas. Tudo quanto você puder por R$1,99, era o slogan da época. Inclusive um copo de suco. E eu lembro que a igreja me dava o dinheiro porque eu tomava café na casa do pastor Isaac, estudava espanhol de manhã. Aí à tarde trabalhava na igreja, almoçava nesse lugar, trabalhava na igreja à tarde, e quando era à noite eu comia numa pastelaria lá da igreja que a gente tinha um convênio. Essa era a minha vida, eu morava na igreja. E aí eu lembro como hoje que eu saí daquele culto, e a Jéssica falou comigo, minha esposa, ela falou comigo assim, Jânio, a gente era namorado na época, e falou assim, Jânio, a minha avó, hoje está tudo fechado, minha avó fez aquele bacalhau, sexta-feira, você não quer ir não, rapaz? Eu, na hora, feliz da vida, não ia gastar nada, era R$2 a menos. Mesmo assim, coloquei os R$8 dobradinho aqui no bolso da calça verde musgo, eu com minha camisa verde abacate, e com minha gravata verde limão, misturado com verde abacate, verde musgo, fazendo assim. Eu vi uma foto um tempo desse, eu com essa roupa, e eu me defini como, vocês conhecem muito salsinha, mas vocês não conhecem coentro. Quando o coentro toma sol numa parte fica amarelado e outra fica verde escura. Era eu. E eu fui almoçar com a Jéssica, saí empolgado, não gastei dinheiro, feliz da vida. E eu sempre confessei a palavra de Deus, então estava no meio da cidade vazia, todo mundo no Recife, nas praias, eu com a mão levantada no centro da cidade. Pai, obrigado porque eu vou pregar o teu evangelho. Eu tinha visto Kenneth Reagan falar que ele ia pregar não sei onde, eu comecei a pegar aquela declaração para mim. Eu vou pregar o evangelho no Norte da América, eu vou pregar na América do Sul, vou pregar lá na Ásia, eu vou pregar na Oceania, eu vou pregar na África. Senhor, eu sou teu embaixador desse jeito, no meio da rua. E no meio desse inteirinho, assim, meio só com Deus, assim, aparece o enviado do inferno.
Na hora que eu não tinha ninguém na rua, que eu, em nome de Jesus, aparece um camarada com uma arma debaixo da camisa desse jeito, assim, passa tudo que você tem. Você já imaginou, irmão? O susto. Irmão, eu tinha só 8 contos, irmão. O camarada pediu tudo que eu tinha. Eu tinha assistido algumas coisas, alguns documentários, eu levantei minha mão do jeito que se manda a regra, não olhei nos olhos dele, falei, ó, vou pegar, e minhas pernas tremiam assim, ó. Calma. Ele pegou assim, com a arma na mão, pegou assim, fez assim, só isso? Quando ele falou só isso, eu estava me tremendo todinho assim, eu finquei os pés e falei assim, eu tenho mais. Falou, me passe, onde é que você tem? Eu falei, eu tenho Jesus. Você é crente, rapaz? Sou, não estou com raiva de você, e talvez Deus permitiu que você passasse no meu caminho para te dar uma oportunidade de salvação. Naquele momento eu estava com as pernas fincadas, e agora o ladrão que estava tremendo. Tome seu dinheiro de volta, não assalto crente não. Foi por quê? Porque eu sou desviado. Agora vai ouvir. Estava roubando por quê, rapaz? Aí eu com esse tom de voz. Depois eu percebi que quem estava armado era eu. E o cara se tremendo. Ele falou, minhas filhas precisam de leite. Aí roubou para comprar. Esse é um presente para comprar seu leite aí. É pouco, mas é um presente. Mas você vai me ouvir. Pregou o evangelho para aquele rapaz. Ele voltou para Jesus. O nome dele é Marcelo, se converteu de verdade ao Senhor, no meio de um assalto. Aquilo que ia tomar algo de mim, me deu um dos melhores testemunhos da minha vida, porque eu me recuso a viver na miséria, porque o diabo não vai tomar algo meu, e se ele tentar tomar algo meu, Deus vai me dar algo mais glorificante. Se o diabo tentou tomar algo teu, Deus vai te dar algo maior. Nós falávamos hoje, eu falava ontem ou hoje com o pastor Janduí, sobre a questão de Moisés, porque a mãe de Moisés, a Joquebede, um nome bonito para se colocar numa criança hoje, Dona Joquebede, quando os meninos de 2 anos de idade deveriam tudo morrer, ela colocou o menino num cesto de junco, numa arquinha pequenininha, que parou lá no meio do rio onde chegava no palácio, onde as filhas das concubinas de Faraó, elas estavam se banhando, e quando olharam dos hebreus, achou ele muito bonito, vamos chamar de Moisés, porque foi tomado das águas. Mas como a gente vai alimentar? A gente não tem leite. Miriam apareceu do outro lado. Quando Miriam apareceu, disse assim, eu conheço alguém que pode dar o alimento para ele. Preste atenção, aquela senhora recebeu algo que disse, vou matar seu filho. Mas ela acreditou na promessa divina, da proteção que o diabo não pode tirar. E se ele tentar tirar, Deus te dá em dobro. E o faraó, que representava o próprio capeta, que mandou matar Moisés, disse, paga um salário para essa mulher alimentar. Miriam indicou a própria mãe. Quando você tem fé, e o diabo se levanta dizendo que vai tomar o que é seu, até o próprio diabo, não porque quer, mas por causa da sua fé, por causa do seu Deus, até o diabo se levanta e patrocina. Deus vai enviar ímpios, Deus vai enviar pessoas que você nem conhece para patrocinar. Aleluia! Eu estava um dia com um evangelista chamado Reinhard Bonk, ele falou assim, as ofertas maiores que eu ganho é dos muçulmanos. Eu falei, mas eles não são seu inimigo, tentam matar você. É, mas às vezes eles dão dinheiro para fazer a cruzada e dizem assim, seu trabalho é muito bonito. Irmão, não importa o que vai acontecer, Deus vai fazer. Eu, um dia desse, vamos para o quarto ponto. Diga, eu me recuso a viver na miséria. Então aqui nós estamos no quarto ponto dos 150 que nós temos. A brincadeira, pastor. Ou já está com fome, já tem gente aí com a barriga roncando em línguas. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Isso quer dizer, você tem uma nova chance de dar certo na vida, irmão. Se você era um derrotado, um fracassado, você tem uma nova chance de ser um vitorioso. Deus deu uma nova chance a cada pessoa que aceitou a Jesus. Deus deu uma nova chance de você ter uma história familiar diferente. Deus deu uma chance de você ter uma vida financeira diferente. Deus deu uma chance de você ter uma história da sua empresa diferente. Deus deu uma chance de você ter uma nova história quando você nasceu de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, teu fracasso, tua derrota, tudo. E agora tudo se fez novo. O você que era perdedor não existe mais, que era fracassado não existe mais. Por isso eu faço uma declaração.
eu sou um sucesso em todas as áreas. Diga comigo, eu sou um sucesso em todas as áreas. Repita comigo, diga, eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Diga, me recuso a ficar doente. Diga, me recuso a viver na miséria. Diga, porque eu sou um sucesso em todas as áreas. Você pode ficar de pé. Diga, eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Diga, eu me recuso a ficar doente. Diga, me recuso a ficar na miséria. Diga, porque eu sou um sucesso em todas as áreas. Diga, eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Por isso me recuso a ficar enfermo. Eu recuso a miséria, pois eu sou um sucesso em todas as áreas. Grite aleluia. Aleluia. Um dia desses, eu ia pregar num lugar. Eu estava hospedado na casa de uma parceira do nosso ministério. E ela falou, você viu o carro que minha filha comprou? Eu falei, eu estou sabendo. Quer dar uma olhada? Eu falei, pode ser. E eu fui olhar. E quem já teve um desejo assim, homem sabe disso. Eu não tenho desejo de ter não, irmão, mas de andar eu tinha. Diga um carro aí, vermelhinho, com um cavalinho, que você já teve desejo de pilotar. Fui lá, quando eu olhei, eu disse... Ela falou, essa daqui é uma F430 da Ferrari. Só existe 30 no mundo, e desse modelo interior todo vermelho, e dessa forma aqui, só existe 2 no Brasil. Essa é uma delas. Eu não vou nem relar. Aí eu fui para o quarto. Daqui a pouco chega a filha da mulher, que nem crente é. Bate na porta. Jânio, tudo bom? Tudo bom. Quero lhe chamar para uma coisa. O quê? Dar uma volta de Ferrari. Você quer? Sabe aquele negócio assim, quando você chega na casa dos outros, está com fome, te oferece a coisa, você diz, não quero não. Eu disse, não, precisa não. Vamos. Eu fui, a mulher começou a acelerar, meu Deus do céu, não sei quanto, tem tanto cavalo, mas tanto cavalo, que lá no sertão não tem nem lugar para botar a quantidade de cavalo numa fazenda. E foi. Depois quando estava lá, eu estava, meu Deus do céu, eu tirei umas fotos do painel de tudo, eu falei, eu estou andando de Ferrari, meu Deus do céu. Chegou uns 5 quilômetros da casa dela, ela falou assim, você quer pilotar? Eu falei, sim. Eu falei, não, ela, quer sim? Eu falei, quero. Comecei a pilotar a bicha. Bem devagarzinho, ela falou, se solta. Eu falei, pode soltar. Quando eu cheguei, ela falou, rapaz, você pilota tão bem Ferrari. Eu falei, nasci para dirigir isso aqui, rapaz. Eu sou um sucesso em todas as áreas. Deus realiza sonhos até como esse. Do meio do sertão, deserdado pela família, não tinha nem o que comer, estava eu dirigindo uma Ferrari. No grupo de pastores tem um monte de gente famosa, que eu estou lá no meio daquele lá, que eu não sou nem famoso, mas tem um monte de famoso, eu mandei lá desse jeito, assim, gente, mudei de profissão. Agora se quiser fazer, eu estou fazendo Uber. Mandei a foto da Ferrari para eles. Eita Jesus dos crentes, diga, eu sou um sucesso em todas as áreas. Diga, Deus me escolheu para dar bons frutos. Levante a sua mão se você é um sucesso. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelos milagres de repente chegando sobre as nossas vidas, pelo desejo do coração acontecendo, pelos ministérios rompendo, oh Pai, por tudo acontecendo, porque há um som como de um vento impetuoso sobre nós, há um som que vem tocando, abrindo portas, abrindo portões de bronze, tem algo acontecendo, Senhor, eu não sei explicar, mas algo grandioso está vindo. Oh Pai, eu estou aberto, nós estamos abertos porque somos a Tua imagem, nós estamos abertos conforme a Tua semelhança, nós nos recusamos às enfermidades desse mundo, à miséria desse mundo, porque somos um sucesso.
Nossos filhos serão um sucesso. Nossos filhos vão estudar nas melhores faculdades. Nossos filhos vão poder fazer intercâmbios. Nossos filhos vão ter o alimento todos os dias. Nossos filhos vão viver o melhor da terra, porque nós somos um sucesso. Última vez, diga: eu sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Aleluia. Diga: eu me recuso a ficar doente. Diga: me recuso a viver na miséria. Enche os pulmões assim, vamos lá. Diga: porque eu sou um sucesso em todas as áreas. Aleluia, aleluia. Pode vir, pastor. Um dia eu quero ver você no seu auge. E um dia você vai ver as nossas cruzadas com milhões de pessoas, hein, pastor? Um parceiro muito rico chegou para mim esses dias e falou: olha, eu vou receber alguns milhões mensalmente agora e queria fazer alguma doação para o seu ministério, mas eu queria fazer para você o que você precisa, qual é o seu maior desejo? Ele me deu a chance, irmão, de eu dizer assim: vai ter uma casa ali no Alphaville boa. Eu falei: você faz essa pergunta a qualquer pessoa? Ele falou: não, faça a você porque eu já sei a resposta. Eu falei para ele: cara, eu quero as multidões, patrocine as cruzadas. Ele falou: conta comigo. Então eu estou orando para esse camarada ganhar mais milhões, porque eu quero as multidões. Deus te abençoe em nome de Jesus.